E o Apocalipse é a revelação das coisas finais, dos acontecimentos. E nós sabemos que tudo que está escrito na palavra de Deus tem que se cumprir. Nada fica sem se cumprir. Jesus disse: é necessário que as Escrituras se cumpram. Amém? Eu lembro que eu fiz essa pregação, uma pregação, nessa mesma passagem que eu vou fazer agora, do juízo final, há 5 anos atrás, lá em Manaus, num bairro chamado Cidade de Deus, numa virada de ano, numa vigília também, na igreja. Eu fiz essa pregação aqui do juízo final. E é muito forte porque a Bíblia aqui vai falar de pessoas que vão ressuscitar, ou seja, de todas as pessoas. E mexe com a gente. O capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11 até o 15, nós vamos ler. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, igreja? Eu poderia muito bem aqui fazer uma pregação de prosperidade, mas imagina só a pessoa que só faz esse tipo de pregação e não chama o povo a se arrepender, ao povo a ter temor no coração. Nesse exato momento, muitos por aí estão fazendo pregações de autoajuda, pregações coach, pregações aonde acaba trazendo uma falsa esperança para a pessoa, sendo que ela não está consertada com Deus. Eu creio e tenho certeza que os filhos de Deus são mais do que vencedores. Aqueles que receberam o Espírito Santo e que buscam, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas Deus acrescenta. E vocês que me conhecem sabem da forma que eu prego, sempre chamando vocês para juntinho de Deus. Sempre chamando vocês para conhecer e ter intimidade com o Todo-Poderoso. Porque naquele dia ele vai dizer para muitos: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive intimidade com vocês, nunca tive relação com vocês. Isso chama muita atenção. Essa passagem aqui do juízo final, do grande trono branco, ela injeta um grande temor dentro de nós. E quando a gente aprende essa realidade aqui que vai acontecer, a gente jamais vai brincar com a nossa salvação. Porque aqui quem está falando é o próprio Deus. E vocês creem que Jesus está voltando? É como bem a irmã colocou aqui. Gente, Jesus está voltando. Mas uma coisa me chama a atenção.
Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seria antes da vinda do Filho do Homem. As pessoas faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Tem pessoas hoje que deixaram de vir na igreja para correr atrás do vento. Tem pessoas que acabam casando para cá, casando para lá, namorando para cá, namorando para lá, comendo, bebendo, ou seja, levando uma vida fora de Deus e uma vida centrada somente nela, nas coisas que vão ficar tudo aqui na terra, sendo que a palavra diz, o próprio Jesus disse, buscai em primeiro lugar quem? Isso chama muita atenção, porque o pessoal da geração de Noé, eles não queriam buscar o reino, eles não queriam buscar a Deus, eles queriam viver uma vida somente aqui nesta terra. E eu pergunto para vocês, está acontecendo isso agora? A nossa geração está desse jeito? O que foi que aconteceu com a geração de Noé? Eles comiam, bebiam, gostavam de farra, ou seja, viviam somente para si. E o Noé construindo a arca, e eles curtindo. Aí Jesus vai dizer, até o dia que veio o quê? O dilúvio. E levou quantos? A todos. Só escapou o povo que estava dentro da arca, que é uma figura de Cristo. Nesse nosso tempo, meus irmãos, eu falo isso aqui com toda a autoridade que Deus me deu. Quando Jesus voltar, só vai para a sua presença aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que fizeram uma aliança, aqueles que ouviram a palavra, se batizaram e falaram assim, adeus vida velha, e eu quero uma vida nova agora. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia para mim, eu quero viver uma vida que glorifique o meu Deus. E uma pessoa que vive dessa forma, ela não se esconde de ninguém, ela é como uma lâmpada dessa. De longe as pessoas olham e veem, aquele ali é um filho de Deus, aquela ali é uma filha de Deus. E a pergunta que nós fazemos para nós é, nós estamos sendo essa luz nesse mundo de trevas? Como é que o mundo está olhando para nós e nos enxergando? Porque, amados, só tem uma saída para o mundo, para as pessoas. É crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. A pergunta é, será que tem alguém aqui que vai estar nesse dia lá? Porque Deus sabe, irmãos. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Vocês sabiam que o nosso nome já foi escrito antes de Deus criar o mundo? Quem sabia disso? O nosso nome está escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida que nós vimos aqui. Glória a Deus. E esse julgamento aqui são para as pessoas que nunca quiseram saber de Deus e as pessoas que desistiram no meio do caminho, porque a igreja vai estar glorificada com Deus ali nesse momento. A igreja vai julgar com Jesus. Amém? Você que gosta da palavra, lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir ali do verso 3, o que diz lá? Paulo fala para a igreja lá, dizendo assim, ó, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos caídos?
Vocês não lembram que nós vamos julgar o mundo? E naquele dia do juízo final, a igreja vai estar glorificada com Jesus. E João capítulo 3, verso 16, todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer é o lago de fogo e enxofre. Muitas das vezes a gente ouve assim, né? Caiu no inferno, não sai nunca mais. Mas se a gente for olhar nesse texto aqui, a porta do inferno vai se abrir para todos irem para o julgamento final e depois ser lançado no lago de fogo e enxofre. O próprio inferno aqui vai ser lançado no lago de fogo. Nós estamos precisando, irmãos, no nosso tempo, na nossa geração, nós estamos precisando voltar para a Bíblia com todas as nossas forças. Porque do jeito que está, a humanidade aí só a misericórdia de Deus. Cada dia que passa, irmãos, está se cumprindo tudo o que está escrito. Os escândalos e o quê? E o se aumentar. Muitos iam se escandalizar e o amor de quase todos ia se esfriar. Como é que nós estamos nesse exato momento, irmãos, na presença do Senhor? Como é que está a nossa vida na presença do Senhor, irmãos? Nós temos prazer no Senhor mesmo? Nós temos prazer em dar o nosso melhor para Deus? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Nós fizemos uma aliança com Deus? Nós temos uma aliança com o Senhor? Nós temos prazer em oferecer o nosso culto de louvor a Deus? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Isso aqui me chama muito a atenção, irmãos. Quando a gente lê uma passagem dessa, talvez tenha irmão que diga assim: meu Deus, eu nem pensei que tinha isso na Bíblia. Mas está tudo escrito e Deus está chamando eu e você para examinar as Escrituras. Glória a Deus. Esse dia está para chegar, irmãos. Está para acontecer. E quando a gente entra aqui no verso 11, você que já leu todo o Apocalipse, você sabe que lá no capítulo 1, João diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E esse dia aí não quer dizer sábado ou domingo, como tem muitos teólogos aí que ficam brigando. Ah, não, porque o dia do Senhor é o sábado, o outro dia não é o domingo. Mas esse dia do Senhor é exatamente o tempo da grande tribulação, irmãos. O dia do Senhor é quando os profetas no Antigo Testamento, eles dizem que será um dia tenebroso, um dia de escuridão, um dia onde o sol não vai mais dar a sua luz e a lua não dará mais a sua claridade. As estrelas do céu vão o quê? É o dia do Senhor. Aí o João é levado para esse dia, na eternidade, no futuro, e Deus começa a abrir o Apocalipse para ele. Aí a gente fica impactado. Porque vocês sabem que o diabo está solto aí, tá ou não está? Matando, roubando e... Você sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar para iniciar o milênio aqui na terra? Porque ele vai restaurar essa terra. Olha o capítulo 20, verso 1, diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande o quê?
uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Isso aqui vai acontecer quando Jesus voltar. Isso significa que o diabo está aí destruindo muitas pessoas. Ele é o sedutor das pessoas, ele é o sedutor da humanidade. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com esse ser, porque ele é maligno. Ele coloca esfriamento na pessoa, ele coloca confusão, ele coloca dúvida. Ele faz de tudo para afastar a pessoa da presença de Deus. É só você olhar para a sua vida, você que vive numa casa de incrédulos, de pessoas que não querem Deus, para você ver a guerra. Aí você diz, meu Deus, esse pastor está certo mesmo, porque eu estou passando uma luta braba. Isso significa que você tem o Espírito Santo. Porque aqueles que não fazem diferença, ninguém quer saber dele, não. Está atolado no pecado mesmo? Está ou não está? Quem que vai odiar? Quem que vai perseguir essa pessoa? Se ela gosta do que o mundo gosta. E o causador de tudo isso é quem mesmo? Quando você prega a palavra para alguém e diz assim, olha, você precisa se batizar, porque aquele que crê e for batizado será... Aí a pessoa diz, não, eu não quero não. Não está na hora. Aí quem é que você pensa que está por detrás trabalhando ali? É o inimigo. É esse aqui, ó, que vai ser preso. Aí depois do milênio, aqui o capítulo 20, ele mostra o milênio, 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra. No final do milênio, o diabo vai ser solto de novo. E dessa vez ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Olha o verso 10. Olha só. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui é o fim do diabo. Você sabe por quê, meu irmão e minha irmã, que você não consegue ler o Apocalipse, que você não gosta dele? É porque o Apocalipse mostra a derrota final de Satanás. E quem não quer que você leia, já pensou? Se ele está seduzindo as pessoas, ele vai querer que você receba uma revelação dessa, que o fim dele já está escrito aqui, ninguém pode mudar? Ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo e a Bíblia diz que essa é a segunda. A primeira só mata o corpo, né? É a segunda morte, o lago de fogo e observa que apareceram aqui duas personagens malignas também. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta já estavam lá, ó. Tudo isso vai acontecer quando Jesus o quê? Voltar. Vai acontecer a grande tribulação e o anticristo vai reinar. O falso profeta, e quando Jesus volta, são os dois primeiros que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E depois dos 1000 anos, o anticristo e o falso profeta é antes dos 1000 anos, no início, e no final dos 1000 anos, quem que vai ser lançado lá? Satanás. É a antiga serpente apontando lá para Gênesis capítulo 3.
Então, depois desse acontecimento, Deus mostra para João, verso 11, que nós lemos: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Agora, observe isso aqui, irmãos. No final do milênio, João vê um grande trono branco. Por que ele diz grande? Porque só Deus é grande. Um grande trono branco. E diz mais: e aquele que se assenta nesse trono, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Essa terra que você pisa hoje aqui, que nós estamos pisando, vai desaparecer quando Deus vir julgar a terra. E o céu também vai o quê? Está claro aqui. Céu e terra vai desaparecer da presença de Deus. E não se achou lugar para eles. Imagina só, irmãos. Agora, o versículo 12 diz: primeiro aparece o trono e o próprio Deus sentado no trono, e o verso 12 diz: vi também os mortos. Agora imagina só, irmãos, você sendo levado na eternidade, sendo levado no futuro, e sendo mostrado tudo isso aqui para você, hein? Que maravilha, hein? Quando João diz eu vi, porque foi mostrado para ele. Ele viu o trono, viu Deus sentado aonde? No trono, viu a terra desaparecendo e o céu também, da presença desse Deus poderoso, do Criador. E agora ele vai ver os mortos, os grandes ou seja, grande significa os poderosos, né? Os que têm autoridade, que querem fazer o que quer. E a gente vê aqui também o quê? Os pequenos, os humildes, tanto grandes e pequenos, postos em pé diante de onde? Você consegue ver essa cena? Pode ficar uma pergunta na sua mente: meu Deus, se a terra vai desaparecer, onde vai ser esse julgamento? Não me pergunte que eu não sei também não. Amém? Eu só sei que Deus é poderoso. E que Ele vai chamar todos os mortos, grandes e pequenos, e eles vão se colocar diante do trono do Todo-Poderoso. Que coisa, hein? Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quantos livros vai se abrir aqui, irmãos? Porque nós sabemos que é o livro da vida, né? Vocês lembram quando aqueles discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, meu Senhor, nós expulsamos demônios e eles fugiram pelo teu nome. Eles estavam muito felizes, sim ou não? Lá em Lucas 10:19, Jesus disse: não se alegre, porque os espíritos imundos se submetem pelo meu nome a vocês. Fico felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A salvação foi para isso que Jesus veio, irmãos. Ninguém poderia nos dar salvação. Jesus veio somente para nos dar salvação.
É por isso que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, verso 12, que debaixo desse céu não há outro nome pelo qual o ser humano possa ser salvo, somente por Jesus, o nosso Senhor. E o próprio Senhor disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus. Só o sangue dele nos purifica, nos santifica de todos os pecados. Aqui está no plural, que vai abrir também livros. Tem o livro da vida e vai também abrir o quê? Outros livros. E Jesus disse que os homens vão ser julgados por aquilo que falam e até pelo que pensam. Quantos livros vão ser abertos aqui? E nós temos certeza também que um desses livros é a Bíblia. Lá em João 12, Jesus disse assim: as palavras que eu falo para vocês, se vocês não ouvirem, eu não vos julgo, mas a própria palavra, no dia do juízo, vai julgar vocês. A palavra de Deus. Gente, que coisa tremenda. Como que vai ser isso aqui tão extraordinário? Porque não vai escapar uma pessoa que viveu nessa terra, irmãos. Olha só. O versículo 13, continuando: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram, ou a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Não chama atenção isso aqui também? Que cada pessoa vai ser julgada uma por uma. Deus não vai falar assim para a cidade, por exemplo, cidade do Apuí, você está julgada por isso. Não. Cada morador que passou nessa cidade aqui, que não entregaram a vida para Jesus, que não foram lavados pelo sangue de Jesus, vão ser julgados, cada um, conforme as suas obras. E agora? Alguém pode sair justificado diante do santo? Nós estudamos aqui o livro, a carta aos Romanos, capítulo 3, que ninguém será justificado por obras diante de Deus, e tudo que a lei diz é que a pessoa feche a boca e seja condenado diante de Deus. Mas lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante do Todo-Poderoso. É forte isso, gente. E a Bíblia diz que nós fomos salvos para praticarmos boas obras. É por isso que não existe um crente que não pratique obras de arrependimentos. O próprio João Batista falou isso, né? Produzir frutos de arrependimento. Glória a Deus, irmãos. O crente que tem o Espírito Santo, ele faz a diferença. Deu o mar os mortos que nele haviam. Preste atenção nisso aqui. De onde que vai surgir os mortos? Deu o mar os mortos que nele. Quem ouviu a história do Titanic aqui? Titanic. Pois é, né? Não encontraram nem um corpo ali. De tantas pessoas que morreram quando aquele navio afundou. De lá, o mar vai devolver
todos aqueles que morreram lá. Se morreram sem Cristo, vão ressuscitar para estar no dia do juízo do grande trono branco. Os mortos vão devolver os seus mortos. Quem mais? A morte e o inferno entregaram os mortos que neles... Vocês lembram daquele homem lá que Jesus falou, de Lucas 16? Ele está no sofrimento lá, e ele pediu um dedo de água, o quê? Mas o que é isso, irmão? Você meteu o dedo num copo de água, no inferno, um dedo molhado já faz a diferença. Ele diz, o próprio Jesus contando isso, porque só ele pode falar do inferno, porque foi ele que fez. Mas ele diz lá em Mateus 25 que ele fez para o diabo e para os seus anjos. O ser humano vai para lá porque é rebelde, quer seguir o diabo em vez de seguir a Deus. E a Bíblia diz que ali, aquele homem grita para o pai Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro trazer um dedo molhado de água, porque aqui onde eu estou, o sofrimento é terrível. E a resposta lá é o quê? Não. Lá na terra você teve a sua riqueza e você era avarento. Você não quis saber de Deus lá. É forte isso aqui, irmãos. Quem despreza Deus aqui, na eternidade será desprezado. Jesus disse que aquele que nega Ele aqui, Ele vai negar na eternidade diante do Pai dos anjos. Aquele que confessar Ele, Ele confessa com todo prazer diante do Pai. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Eu quero sair nessa noite daqui, quero dormir tão feliz, tão tranquilo. Deus, Tu és maravilhoso. Eu não vou sair daqui com esperança falsa. Não. Eu vou sair daqui com mais temor, dizendo: meu Deus me salvou, eu quero dar o melhor para Ele. Eu quero também salvar os meus parentes, pelo poder de Deus, porque Ele me deu essa autoridade para me iluminar e para me salgar. Aí, amados, a Bíblia diz que o inferno vai se abrir e vai devolver os mortos que lá estão. E a Bíblia diz também que a morte, que tem poder sobre aqueles perdidos, também vai devolver eles para a presença do Todo-Poderoso. Então aqui a gente vê que as pessoas que morreram afogadas, que nunca encontraram o corpo delas, vão devolver os mortos. A morte e o inferno vão devolver os seus mortos, e todos diante da presença de Deus para serem julgados. Isso aqui traz temor para o nosso coração, não traz? Imagina só. Aqui a Bíblia fala de mortos, né? E todos olhando para aquele grande trono branco e aquele ser poderoso que julga com justiça. E sabe lá quantos bilhões, trilhões de pessoas ressuscitadas ali para serem julgados, e agora se tremendo diante do Todo-Poderoso, dizendo: quem vai nos salvar agora? Que agora Ele não é mais advogado, agora Ele é juiz. Ele não é mais o cordeiro, agora Ele é o juiz que veio para julgar. E a Bíblia diz que João viu os mortos ressuscitados na presença do Todo-Poderoso. Que cena, hein? Que momento, hein? Inclusive os ateus que dizem que não existe Deus, né? Eles usufruíram do sol, usufruíram do ar, usufruíram de todas as maravilhas na terra e viraram as costas para Deus, dizendo que Deus não existe. Vão estar lá diante do Todo-Poderoso para serem julgados.
Imagina essas pessoas diante de Deus. Ele sempre foi Deus mesmo, eu nunca acreditei. E aí tem que enfrentar o juízo do Todo-Poderoso. Aí o verso 14, já caminhando para o final. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do quê? Olha só, irmãos. Até esse local que é chamado de Sheol, de Hades, inferno, e mundo dos mortos, esse local vai ser lançado aonde? No lago de fogo e... Vocês observam aqui que a morte é a última a ser lançada lá? O ser humano não foi feito para morrer. É por isso que a gente não suporta a morte, irmãos. A Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, não vai haver luto mais, porque a morte já não existirá. Eita, Deus maravilhoso é o nosso. O que Deus tem para nós é coisa extraordinária. E o verso 15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu vi um pregador dizendo assim um dia desse: eu acho essa parte mais triste da Bíblia. É a parte onde diz: se alguém não foi escrito ou achado no livro da vida, foi lançado para onde? Fogo, enxofre, que a Bíblia diz que é a segunda. Irmãos, essas pessoas que estão brincando com Deus hoje aí, elas não sabem o que espera elas. Aí, observa que a própria Bíblia explica a Bíblia. Você me pergunta: quem são, pastor, essas pessoas que vão para lá, para o lago de fogo? Veja aí no capítulo 21, no verso 8 de Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? Como está escrito aí? Amém? Amém? Que coisa, hein? Capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, a parte que lhe cabe é o quê? Lago de fogo. A gente pergunta: quem são esses camaradas aqui? Esses covardes. São aqueles que não querem pagar o preço para servir Jesus. São aqueles que fogem quando o Espírito Santo cerca e diz: não está na hora. Ele sabe que está na hora, ele sabe que Jesus quer salvar ele e ela diz tchau para Jesus. Não, eu vou arrumar problema lá em casa. Ih, a mulher pode me deixar, o marido pode me deixar, o pai pode me deserdar. Mas Jesus disse: aquele que amar mais os seus familiares do que ele não é digno dele. Quem são esses covardes aqui? São aqueles que, quando a luta está muito grande, ele diz: olha, isso não é para mim, eu vou sair da igreja, já vou sair da presença de Jesus. Se acovardou e virou as costas para quem? Hoje você não ouve mais essas pregações, irmãos, que aviva, que traz temor para o nosso coração. Hoje é só pregações de ser feliz, sim ou não? Seja feliz, porque o inferno te espera. Eles não falam assim não, né? Falam não. Eles não falam assim. Queridos, olha a lista que está aqui. Em primeiro lugar, os covardes vão para o lago de fogo e enxofre. Aos incrédulos, é aquele que duvida da Bíblia.
Vocês lembram de Tomé? Graças a Deus que Deus teve misericórdia dele, que Jesus apareceu pessoalmente para ele. Mas Jesus deu um esculacho nele. Não seja incrédulo, rapaz. Seja crente. Oh, meu Senhor, Deus meu. Aí Jesus disse, porque tu me vistes, né? Mas bem-aventurado aquele que não me viu e crê. Que somos nós. Glória a Deus. Quem crê em Jesus aqui? É por isso que estamos aqui, né, amados? Porque nós cremos que o Pai enviou o seu Filho para nos salvar. E Ele disse que as minhas ovelhas, as ovelhas dele, ninguém arrebata das suas mãos poderosas. E aí a lista continua. Aos abomináveis. O que é abominação para Deus, hein? Você vê agora aí? Essa questão do casamento de macho com macho agora está virando moda. Tá ou não está? É. Já tem líder religioso dizendo, eu vou abençoar. Mas se não tem nada para abençoar, vai abençoar o quê? Não tem como abençoar uma coisa que Deus abomina. Vocês lembram do Balaão, velho, que se vendeu por prata e ouro? Ele foi comprado para amaldiçoar o povo de quem? Deus disse, está difícil, meu camarada. Aquilo que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. E aquilo que eu amaldiçoo, eu quero ver alguém reverter, mudar. É Deus que abençoa. E é Deus também que amaldiçoa. Só Ele tem esse poder. Só Deus. Então, os abomináveis que estão aí fazendo todo tipo de coisas horríveis na presença de Deus, serão lançados aonde? Se não se arrependerem até aquele momento da partida. Amém? Quem mais? Aos assassinos também vão ser lançados aonde? Isso aqui não é só quem mata fisicamente, é aquele que odeia o seu irmão também. Jesus disse que é o quê? Que quer prejudicar o irmão, que fala mal do irmão, quer fazer de tudo para destruir o irmão. Jesus disse que é assassino. Vai ser lançado aonde? Olha só. Aos impuros. E essa impureza aqui é o quê? Tanto no espírito quanto no corpo. O nosso corpo é templo do quê? O apóstolo Paulo, escrevendo lá para a igreja de Corinto, capítulo 4 e 6, ele vai falar sobre a prostituição. Ele vai dizer, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês iam unir o corpo de vocês com meretrizes? E a resposta é o quê? Não. Amém? O que mais que diz aqui? Aos feiticeiros. Aí você já pensa na galinha preta, né? Também. Amém? Mas, meus amados, se você dá uma examinada no meio evangélico, o tanto de feitiçaria que tem nesses lugares por aí, você fica de cabelo arrepiado. Pode não ter galinha preta, mas tem o pedaço de pau ungido, pedaço de tijolo, areia, é um monte de feitiçaria. Só mudar o nome, né? Feitiçaria gospel. Leva o paninho no teu pescoço, no teu braço, que vai acontecer isso e... Aí os crentes não querem ler a Bíblia, são preguiçosos, aí cai na cilada do diabo. Pensando que estão indo para onde? Irmãos, nunca acredite nessas coisas. Porque se tem uma coisa que vai levar pessoas para o inferno, é o negócio da religiosidade.
e não a intimidade com Deus. Se tem um camarada que é religioso, é o diabo. É só você ver o estrago que ele está fazendo nas pessoas aí, tudo em nome da religião. Mas as pessoas estão mortas, afastadas do Deus verdadeiro. Aí a lista continua, né? Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os... Eita! Será que tem crente que diz, eu vou contar só uma mentirinha aí para passar? Idólatras e quem mais? Os mentirosos vão ser lançados aonde? A pessoa vê aqui, idolatria, é só imagem. Não. A Bíblia diz também que aqueles que amam o dinheiro são o quê? São idólatras. Aqueles que são apegados aos bens materiais são o quê? São idólatras. Aí diz, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o quê? O lago de fogo, a saber, a segunda morte. É muito forte isso aqui, irmãos. Eu fico muito temeroso. Abra sua Bíblia em Mateus, aliás, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aí. 3,18. Quem nele crê não é julgado ou condenado. O que não crê já está o quê? Olha só, gente, vamos ler de novo. Quem nele crê, que é em Jesus, não será o quê? Quem lembra lá do grande juízo do trono branco? É lá. Quem crê em Jesus escapa do juízo do grande trono branco. É o que está escrito aqui, ó. O que não crê já está o quê? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. E o capítulo 5 aí de João, verso 24, vai dizer assim, ó. Capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra, lembra lá do grande trono branco? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oh, glória! Vocês lembram lá que aquele julgamento é para os mortos? E aqui Jesus diz que aquele que entrega a vida para ele passou da morte para a vida e não entra mais no juízo. É muito forte, irmãos. Leve a sério a sua salvação, porque o fim está chegando, meus irmãos. E só tem uma maneira da pessoa escapar do grande trono branco. Observe que o trono é grande, o trono é branco, é grande, e aquele que se assenta nesse trono, o céu não suporta e nem a terra foge da sua presença. E só escapa quem está dentro da arca. A arca de Noé, né? A barca. Assim como aquele povo ali, Noé e a sua família, foram salvos do juízo de Deus, que foi o dilúvio, assim vai acontecer com todos que fazem aliança com o Senhor. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço, irmão. Se o pai quiser deserdar, fica em paz, pode deserdar, porque eu tenho o bem mais precioso que é meu Jesus. Se a família quiser me odiar, fique à vontade, porque eu quero Deus para a minha vida.
Foi o que aconteceu comigo. Eu não tenho tempo a perder mais com esse mundo tenebroso aí, irmãos. A cada dia que passa, o mundo se afunda. E junto com ele, está afundando todos aqueles que não querem Deus para a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, que talvez chegou aqui fraco, chegou aqui sem vontade. Talvez nesse momento o sono já está te vencendo. Peça misericórdia para Deus. Saia daqui renovado. Não aceite mais essa vida para você não, meu irmão. Porque Jesus não quer religiosidade, Ele quer relacionamento. Jesus quer intimidade. Aquele grupo lá de Mateus 7, quando Ele diz, apartai-vos de mim, que eu nunca vos... São pessoas que não tiveram intimidade com Deus. Foram pessoas que foram iludidas com religião, com placas de denominações, mas que nunca tiveram encontro verdadeiro com Deus. Se tem um especialista em religião, em enganar a pessoa através de religião, é Satanás. Portanto, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, o tempo passa rápido, né? Não sei se eu preguei demais, mas eu creio que todos foram abençoados. Olha só. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu queria pregar mais, mas o tempo encurtou. Vocês lembram que Jesus falou? Tanto em Mateus 10, 28, quando ele diz assim, não temai os homens, que só podem matar o corpo, e a alma não pode tocar. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar corpo e alma no lago de fogo e enxofre, que é o próprio Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não seguimos um Deus morto, nós seguimos um Deus vivo, um Deus de justiça. Ele é de amor, Ele é o puro amor, mas também Ele é justiça. Aí Pedro, ele termina aqui na sua carta, ou vamos terminar na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde vai falar sobre a escatologia também, sobre o fim de tudo, a vinda de Jesus. Olha só, segunda Pedro 3, versículo 13, a gente encerra aqui. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus. Nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, meus irmãos, pegue firme com Deus, porque Jesus está voltando. E Ele quer intimidade. Faça diferença na sua casa, no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos pés. Porque só vai escapar do grande juízo, do grande trono branco, os que tiverem guardado em Jesus. Os que estiverem firmes na rocha que é Jesus. Quanto à prosperidade em todas as áreas, a Bíblia diz que as bênçãos nos acompanham. Se nós somos abençoados de Deus, tudo aquilo que a gente vai fazer, Deus abençoa. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Vamos ficar de pé e glorifica o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos chegar aí já, chegando na virada, né? A virada aí de 2023 para 2024. Bendito seja o nosso Deus. Pai amado e Deus querido, nós entramos na Tua presença. Queremos Te agradecer nessa noite pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.